الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم. Prezados irmãos, nos encontramos no primeiro dia do mês de Sha'ban, o mês de extrema importância no Islã, e encontramos registrado nos ditos profetas sallallahu alaihi wasallam a prática reiterada do profeta sallallahu alaihi wasallam quanto a este mês, que era o jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava tanto no mês de Sha'ban, diferente de outros meses. Jejuava mais no Sha'ban do que em qualquer outro mês. O que isso significa? Não quer dizer que jejuava mais do que Ramadã, mas sim o profeta jejuava em todos os meses. Jejuava, por exemplo, segundas e quintas-feiras, jejuava 13, 14 e 15 de cada mês, por vezes jejuava noutros dias também. Mas no mês de Sha'ban, ele jejuava mais dias do que o jejum que ele fazia noutros meses. E no mês de Ramadã, o jejum dele era o mês completo. Noutros meses não era o mês completo, mas no mês de Ramadã ele jejuava o mês completo. Foi perguntado ao mensageiro de Allah: nós vemos te jejuar neste mês mais do que tu jejuas noutros meses. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: este é o mês em que as pessoas normalmente negligenciam, que é o mês entre os Rajab e Ramadã, e é um mês no qual as ações dos servos são apresentadas a Allah subhanahu wa ta'ala, e eu gostaria que as minhas ações fossem apresentadas enquanto eu me encontro de jejum. Portanto, é um mês em que o profeta sallallahu alaihi wasallam também, nos seus jejuns facultativos, ele aumentava, dedicava ainda mais quanto aos seus jejuns facultativos. Recordar, mais uma vez, conforme o nosso hábito, às sextas-feiras, tem práticas que nós não podemos esquecer, em particular o envio de saudações, bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, porque essas saudações são apresentadas ao profeta sallallahu alaihi wasallam e terão um benefício a nosso favor, conforme o dito estatuído nos livros autênticos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Awla an-nas bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan." As pessoas que estarão mais próximas a mim no dia de Qiyamah são aquelas que mais saudações enviam para mim, mais durud sharif,
mais salat e salam, mais sallallahu alaihi wasallam, mais Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad. Como a pessoa poder fazer? Portanto, há uma recompensa enorme quanto a fazer e estas recomendações do profeta sallallahu alaihi wasallam. Meus queridos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala nos colocou neste mundo com um propósito, que muitas das vezes as situações que nós vivemos fazem-nos esquecer o propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala nos colocou neste dunya. Todo o fruto, todo o sofrimento não compensa nós trocarmos a nossa vida eterna em troca desses usufrutos ou como abstinência por causa de algum sofrimento. Vendermos a nossa fé, o nosso imã, por causa de qualquer que seja o sofrimento, a não ser situações excepcionadas pelo Sharia. O que isso significa? Já iremos aqui abordar. Não podemos esquecer que nós somos todos viajantes nessa face da terra. O maior milionário é um viajante e o mais pobre neste mundo também é viajante. Todos nós deixaremos este mundo e ninguém levará nada que ele adquiriu nesta face da terra. O infeliz é aquele que vive na sombra da bananeira, que, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, wal-ajiz man atba'a nafsahu hawaha. O incapaz, o estúpido, é aquele que segue as suas paixões, os seus desejos, os seus caprichos. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ. No fim do dia ele simplesmente diz Allah é Ghafurur Rahim, Allah vai nos perdoar, e continua nesta situação até que o yaqin lhe chega, até que a certeza lhe chega, que é a certeza da morte. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, profeta sallallahu alaihi wasallam, em vários ahadiths, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o que diz que toda criança tem no maktab, na madrasa, quando vai para a madrasa, aprende este hadith, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "A-dunya sijnul mu'min." O dunya, com todo o fruto, com toda a luxúria que existe neste dunya, é uma prisão para o crente. E é o paraíso para o descrente. A pessoa poderá questionar: como é que pode ser prisão para o crente? Como é que pode ser paraíso para o descrente? Em que paraíso estamos com tanto sofrimento que nós passamos como crentes? E em que prisão estão os descrentes com todo o usufruto e luxúria que gozam? Aparentemente, uma situação contraditória. Até uma vez, um descrente perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, aliás, perguntou a Ali radiyallahu anhu, porque ele sabia este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O hadith é: o mundo é uma prisão para o crente e é um paraíso para o descrente. Portanto, este indivíduo, este descrente, veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, que era um pobre, não tinha nada, e disse para Ali, não veio ter com o profeta, disse para Ali radiyallahu anhu, diz: "Oh Ali, o teu profeta disse que o mundo é uma prisão para os crentes e é um paraíso para os descrentes. Eu, na tua perspectiva, sou descrente e tu és crente, mas tu és rico comparando comigo. Eu sou pobre, eu não tenho nada. E em que paraíso eu estou? E em que prisão tu estás com o maior usufruto que tu tens?" Ali radiyallahu anhu respondeu, disse: "Olha, apesar das dificuldades que tu apresentas agora, que tu estás a sofrer, mas ainda estás no paraíso, comparando com o tormento e o sofrimento do além, você ainda está no paraíso. E o crente, apesar de usufruir do bom e do melhor aqui neste dunya, aquele usufruto todo não tem valor perante Allah comparando com o Jannah. Pode ser a pessoa mais rica no dunya, como um crente, ele ainda está preso. Ele está preso, tem de acordar, fazer salat, tem que fazer jejum, tem de cumprir, tem de viver regrado. Ele vê situações que não gosta, não lhe apraz, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o crente não entra por esta porta, ele abstém-se, ele não faz, não segue os seus caprichos. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-Kayyis
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه. O crente, o inteligente, é aquele que faz constantemente prestação de contas, faz uma análise daquilo que ele tem feito como submissão às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e faz a sua prestação de contas. E o incapaz, o estúpido, palavras diretas da tradução deste hadith, é aquele, não é? Segue os seus caprichos, segue os seus desejos, não é? E simplesmente fica na sombra da bananeira e diz que Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador e misericordioso. Portanto, dizia aqui que o usufruto do dunya, vamos prestar atenção quanto a este hadith que Imam Bukhari trouxe na sua coletânea do hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith que Imam Bukhari trouxe. Hoje é muito fácil, as pessoas com inteligência artificial vão buscar hadiths na internet, inteligência artificial, para defender os seus interesses. Subhanallah, cometemos graves erros. Os ahadiths, para serem interpretados, tenho repetido isso, é preciso um estudo. E para chegar lá, prezados irmãos, estes ânimos que vocês veem, que muitos de nós não valorizamos, porque não têm, financeiramente, não estão posicionadas para merecer um respeito nosso, que explicam os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, passaram por uma situação para entender. E até isso foi sunnat de Allah, para você se especializar numa matéria islâmica, ter domínio, entrar naquele ambiente onde os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam são explanados com maior profundidade. Allah disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, quando começou a logo receber a revelação: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Purificação. A purificação física, antes da espiritual, é importante para você explicar o hadith. Não é chat GPT, não é DeepSeek que vai explicar, não é, os hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam aparentemente contraditórios. Wa ma yantiqu anil hawa. Nós temos visto artigos nas redes sociais que colocam um dito do profeta contra outro dito do profeta. Mas a pessoa que está lá não está preocupada, está simplesmente, isto vai servir. Quer falar de justiça, é o primeiro injusto, aparece com nomes falsos. Um já é mufti, né? Um já é o mufti Tariq Habib, já todas as semanas que ele escreve tem um nome falso. E está a pedir justiça, ele é o primeiro falso. Traz hadith, Laysa minna man ghashana. Quem nos engana não pertence a nós. Neste hadith, ele já está a enganar as pessoas. O que eu quero dizer? Para explicar os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam neste versículo do Corão, e os colecionadores de hadith, todos eles, fuqaha, primeiro capítulo que eles trazem, qual é que é? As nossas crianças, quando vêm para a madraça, primeiro capítulo que aprendem na madraça, qual é que é? Quem sabe? Vocês sabem, só não querem dizer. Tahara, purificação. Meus irmãos, vocês não têm noção de quão detalhado se vai para entender o que significa tahara. A forma de se purificar, de se lavar com maiores detalhes. A lugares íntimos, partes íntimas, com maiores detalhes, até o dedo da mão esquerda que você tem de usar a tocar a cada parte do seu corpo, você tem de aprender e aprende quando você entra neste ramo. Portanto, são vários aspectos para, primeiro, fisicamente você se purificar, estar purificado, para começar a sentar e falar constantemente, Qala Allah, Qala Rasul. Para você sentar na aula, estudar os ahadith, professores eram tão rigorosos quanto isso. Vai fazer o wudu, faça o wudu para sentar na sala de aula. Mas o hadith é tão importante, se você sair, você vai perder a aula, você vai perder alguma explicação. Faça tayammum na parede, faz tayammum, sentou na classe de hadith para escutar ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam com todo respeito. E a cada momento que o nome de Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mencionado, cada um dizia sallallahu alaihi wasallam, anos assim, para poder explicar, entender o dito profético: man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Aquele que propositadamente mentir e atribuir essa falsidade a mim, com os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que procure o seu lugar no inferno. Tão grave que isso é.
e nós levamos este ânimo leve. O nosso propósito, a minha conversa aqui, tem um tema: a delícia do paraíso versus o tormento da vida mundana. O profeta está dizendo que nós estamos numa prisão contínua. Nós estamos numa prisão contínua, que o nosso propósito é alcançar o akhirah, é a dar o akhirah. Tilka dar o akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wala tansa nasibaka min ad-dunya. A nossa porção do dunya não é esquecida, mas esta não é trocada por aquilo que nós pretendemos no além. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, conforme o hadith que Imam Bukhari traz no seu capítulo: Babu jazaa'ul mu'min bihasanatihi fi dunya wal akhirah wa ta'jili hasanatil kafir fi dunya. O capítulo relacionado à recompensa do crente pelas suas boas ações aqui no dunya e no akhirah, e a pressa de Allah subhanahu wa ta'ala em retribuir o descrente aqui no dunya. Dois momentos. O crente que pratica boa ação, através desta boa ação, Allah lhe dá a boa vida aqui no dunya e Allah prepara para ele no akhirah. E o descrente, Allah subhanahu wa ta'ala não faz ele morrer sem usufruir a recompensa de todo o bem que ele fez. O kafir não morre sem ele ser retribuído por toda a bondade que ele tenha feito aqui no dunya. Allah dá a ele antes de morrer. Até nós vemos, os médicos até explicam. Os médicos explicam, não uma explicação científica, contam-nos. Um paciente que aparentemente está bem ou estava grave, últimos momentos da sua vida, melhorou. O médico ficou esperançoso, foi-se embora, voltou, informação que ele já faleceu. Mas os que estão em volta ainda contam que ele pediu à família: quero comer isso, quero comer aquilo, traga tal fulano, venha me visitar. Fez vários pedidos, que esses pedidos foram concretizados. O médico teve esperança, olha, melhorou. Allah mudou a situação dele. Últimos momentos da sua vida, vai usufruir algumas dádivas pelo bem que ele fez, e depois ele não tem mais nenhum bem a usufruir. Então o hadith, conforme Qatada radiallahu anhu, ele diz que Anas radiallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ti biha fi dunya wa yujzi biha fil akhirah. Allah não é injusto para o crente. Uma boa ação que ele faz aqui no dunya, Allah lhe dá ainda aqui no dunya, e Allah ainda guarda para o akhirah, pela aquela boa ação que ele praticou. Enquanto que o kafir, wa amma al-kafir fayut'imu bi hasanatin ma amila biha lillahi fi dunya. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquela ação que o kafir fez com intuito, uma compaixão que tem para com o outro, fez por Allah, um sentimento nato que está dentro dele, ele fez por Allah, Allah gostou daquilo, mas em troca daquilo, Allah subhanahu wa ta'ala dá uma situação boa para ele ainda aqui no dunya. Hatta idha afda ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatan yajzi biha. Até quando ele chegar no akhirah, no além, ele não terá nenhuma boa ação que Allah subhanahu wa ta'ala tenha que retribuir. No outro hadith ainda de Anas bin Malik radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna al-kafir idha amila hasanatan at'ama biha ta'ma. O kafir, quando pratica uma boa ação, Allah recompensa-lhe, nutrindo-lhe, sustentando, dá-lhe o usufruto aqui no dunya. at'ama biha ta'matan min ad-dunya wa amma al-mu'mina fa inna Allah yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. Quanto o crente, Allah, para além de guardar esta boa ação, a recompensa para o akhirah, em troca dessa boa ação que ele praticou aqui no dunya, Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá ainda guarda para ele usufruir no akhirah. Nós lutamos, nós sacrificamos, vendemos, trocamos o nosso akhirah em detrimento do dunya, que perante Allah, conforme disse, estamos nesta prisão. Não podemos esquecer, não podemos de jeito algum trocar o nosso akhirah. Tenho aqui um exemplo do valor que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a este dunya, numa vez que ele esteve a voltar de uma zona alta de Medina Munawwara, quando passou por um mercado. Hadith que foi narrado por Jabir bin Abdullah, que também encontra no Sahih al-Bukhari.
Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou no mercado, no Medina, vindo de uma zona alta, e as pessoas estavam com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Famarra, o profeta sallallahu alaihi wasallam passou por um cabrito, não é, que estava completamente inchado, morto, com orelhas pequenas e atrofiadas. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou por este cabrito. Fatanawalahu fa'akhadha bi'udhnihi. O profeta sallallahu alaihi wasallam pegou neste animal, segurou pelas orelhas deste animal e depois disse: Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham? Quem de vós gostaria de comprar este animal por um dirham? Por um dirham. Então os sahabas responderam: Ma nuhibbu annahu lana bi shay. Ninguém de nós teria esta vontade de adquirir este animal em troca de algo. O que faremos com o animal morto nesta situação? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou a perguntar: Atuhibbuna annahu lakum? Alguém de vós gostaria de ter este animal sem pagar nada? Que fosse dele este animal? Qual foi a resposta inteligente dos sahabas? Eles disseram: Wallahi, por Allah, o mensageiro de Allah, لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك. O profeta de Allah, se este animal estivesse vivo, para nós já seria um animal defeituoso, porque tem orelhas pequenas e é atrofiada, uma orelha atrofiada para dentro. Quem de nós ia querer um animal do gênero? فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ. Se vivo com este defeito, ninguém teria esta vontade de ter este animal. O que dizer um animal morto? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فَوَاللَّهِ, eu juro por Allah. Entenderam o cenário que o profeta sallallahu alaihi wasallam preparou? O profeta sallallahu alaihi wasallam preparou um cenário para os sahabas, em que eles responderam. Houve uma correspondência, não é? Istihdar. Pôs as pessoas no lugar para perceberem de que se tratava. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaykum. O dunya perante Allah é mais insignificante do que este animal para vós. A insignificância deste animal para vocês, ninguém de vós tem vontade de ter, nem sequer pagando um dirham, muito menos não pagando. Allah vê o dunya exatamente desta forma. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos traz um cenário do dia de Qiyamah, em que dois indivíduos, há uma comparação de dois indivíduos, duas pessoas. Uma, aquela pessoa que mais sofreu aqui no dunya, mais sofreu de todos no dunya, desde Adam alaihi salam até o último homem que veio para a face da terra, não é? Que mais sofreu, e outro indivíduo que teve o maior usufruto em tudo, o mais folgado do dunya, desde Adam alaihi salam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Yu'ta bi an'ama ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah. A pessoa que teve mais usufruto aqui no dunya, dentre os habitantes do inferno, será trazido no dia de Qiyamah. Fayusbaghu fi an-nar sabagha. Ele será introduzido no inferno por um instantezinho, depois será retirado. Quem? A pessoa mais folgada, a pessoa que teve tudo de bom e de melhor aqui no dunya. Eu estava a falar o mesmo hadith numa das conversas. Eu perguntei: quem é a pessoa mais folgada aqui no dunya? Vamos ver se a resposta pode ser igual. Quem é a pessoa mais folgada aqui no dunya? Em termos físicos, materiais, quem é o mais rico do dunya? Não sabem? Alguém disse Elon Musk. Alguém disse. Mas no meu caso, não é este hadith, o hadith não diz isso. Na generalidade, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a pessoa mais folgada, que não teve sofrimento, viveu de bem, tinha os seus aviões, jatos privados, iate, esse sistema que todo está planejado, fim de semana longo, ele já fez um plano, não sei se vai para Bilene, vai usar as fobanas dele, tudo aquilo que nós entendemos. A pessoa mais folgada será trazida dentre os habitantes do inferno e será introduzida um instantezinho no inferno. Depois Allah subhanahu wa ta'ala irá perguntar a ele: Ya ibn Adam, ó filho de Adam, hal ra'aita khayran qattu, hal marra bika na'imun qattu? Ó filho de Adam,
você já viu algo de bom na tua vida, no dunya? Já viu algo de bom? Você já usufruiu alguma dádiva no dunya? Para quem? Para o mais folgado e mais magnata. Um gajo que pesava verdinhas. Era dono. Neste tempo de escassez, ele te dá quanto você quiser. O mais folgado. Depois de ele ver a realidade do inferno, ele não vai dizer não. Ele vai jurar. Ele vai jurar. La wallahi ya Rabbi. Por Allah, você é meu Senhor. Eu nunca vivi um momento bom. Nunca passei por um momento bom no dunya. Eu nunca vivi. Mentiroso, não é? Big liar. Não é? Há uns, não é? Na nossa sociedade assim. Portanto, ele vai dizer isso. Estamos a falar da pessoa mais folgada. Pesados irmãos, qualquer que seja o sofrimento que nós vivemos. Alguém gosta de jejum? Alguém gosta de fazer jejum, passar fome? Não. Ninguém gosta. Ninguém gosta de sofrer. Momentos difíceis que nós passamos, se nós fazermos uma retrospectiva, alguém tem a mesma sensação? Não. Não temos. Aquela mulher que dá parto, momentos difíceis, chama tudo que é nome, depois de ter o filho na mão, não é? Quando já usufrui essa criança, vê o companheirismo dessa criança, que quando deu parto, naquele momento estava a dizer, eu nunca mais quero fazer filho. 6 meses, 8 meses depois está grávida de novo. Não é? É assim o dunya. Esqueceu a dor, o sofrimento, porque está a usufruir. Aquilo que Allah diz, إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. A vida mundana é essa, é isso. Usufruto, gozo, não é? Mostrar que eu tenho mais, eu tenho essa capacidade. Os meus filhos, tenho mais filhos. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer isso. Depois dá um exemplo. É o exemplo da água da chuva. Cai, rega a planta cresce, reproduz, ficou amarela, morreu e acabou. A vida mundana é exatamente assim. Portanto, este indivíduo vai jurar, oh Allah, eu nunca tive bons momentos, eu nunca usufruí de boas recordações no dunya. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer a pessoa mais sofrida no dunya. A pessoa que para comer gera um assunto. Para sair da matola, para a cidade, para trabalhar, era um assunto. Está com barricadas na portagem e o patrão não quer saber que está fechado e ainda vai ser descontado. Mas era uma pessoa devota a Allah. Ele, apesar dessas situações difíceis, todas que forem situações difíceis, estamos a falar da pessoa mais sofrida. Atenção, estamos a dar um exemplo. Nós somos pessoas que vivemos melhores momentos de maiores dádivas. Nós vivemos maiores dádivas do que os reis do passado. Sabem disso? Nós vivemos essas dádivas, maiores dádivas do que os reis no passado. Como é que era a deslocação no passado? Esses reis, o Qarun, como é que deslocava? O mais rico, Allah diz: "Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwa." Qarun era um dos indivíduos que Allah deu muita riqueza aqui no dunya. Somente chaves do tesouro, isso está no Corão, né? Não estou a inventar. Os muftis que saibam que isso está no Corão, não estou a inventar. Mufti entre aspas. Não estou a inventar. O Corão diz isso. Allah deu tanto tesouro a Qarun que somente chave do tesouro dele fazia cansar pessoas de muita força. Imaginemos quanta chave ele tinha de tesouro. Allah, para mostrar a ele que não tinha valor aquilo perante Allah, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Allah fez ele afundar na terra, ele e os seus bens, todos lá para baixo. Nem sequer usufruiu. Portanto, não tem valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah terá este indivíduo que obedeceu às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e também será introduzido onde? No Jannah. A pessoa mais sofrida, eu dizia que nós temos melhor vida do que no passado. Aquela gente para deslocar
um percurso de 1000 quilômetros, levavam quase um mês. O hadith menciona isso. Um mês de viagem e um mês de viagem e volta. Nós hoje fazemos em quanto tempo? Até na classe econômica. Em quanto tempo fazemos? Ok, não é via aérea, via terrestre. Em quanto tempo nós fazemos 1000 quilômetros? Um dia, máximo. Não é? Temos ar-condicionado, eles não tinham. Temos ventoinha, temos essas facilidades todas. Nós seremos questionados por Allah acerca de todas essas dádivas que nós usufruímos aqui no dunya. Demos aqui o exemplo do Qarun. Então, Allah irá introduzir um instantezinho a pessoa mais sofrida no Jannah e irá tirar. E Allah subhanahu wa ta'ala irá perguntar a ele: Ya ibn Adam, ó filho de Adam, يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط ó filho de Adam, você já sofreu alguma vez no dunya? Você já passou por alguma dificuldade no dunya? Para a pessoa mais sofrida, ele vai dizer: La wallahi ya Rabb, oh Allah, eu juro por ti, eu nunca sofri no dunya. A pessoa mais sofrida. E o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith da no Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: se os saudáveis, no dia de Qiyamah, os saudáveis virem a recompensa dos doentes, as pessoas estão doentes e são pacientes naquela doença. Estava aqui a falar agora com o tio Sen, a esposa também não está bem, pedimos a Allah que dê saúde, shifá à esposa dele, mas nós enfrentamos isso com paciência. Este é um hadith que pode tranquilizar também a todos os doentes. Se os saudáveis ver a recompensa que Allah vai dar os doentes e aqueles que passaram situações difíceis aqui no dunya, Allah vai dar tanta recompensa a eles no dia de Qiyamah pela paciência. Os saudáveis irão desejar: oh Allah, oxalá que no dunya nós passássemos por situações difíceis até que fôssemos despedaçados com tesoura. Pedaço, pequeno, passar por momentos difíceis desta forma no dunya, para nós também hoje usufruirmos dessa recompensa no akhirah. Uma pessoa está sendo despedaçada. Desejo. Não é você vender o teu Islam por causa de dunya, inventar hadiths, inventar situações por causa de dunya. Aqui, ele deseja, olha, por mais que eu tivesse sofrido mais. Então aqui Allah está a perguntar: Hal marra bika bu'sun qattu, hal marra bika shidda, você já sofreu no dunya? Ele diz: La wallahi ya Rabbi, oh Allah, eu nunca sofri. Ele vai fazer uma comparação daquilo que ele passava aqui no dunya e do que está no Jannah. Meus irmãos, o Jannah não se descreve. Este é o resumo do Jannah. O Jannah não se descreve, porque ninguém consegue imaginar como é que é. Hadith Qudsi: A'adadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah diz: eu preparei o Jannah para os meus servos virtuosos e piedosos, ma la aynun ra'at, nenhum olho viu. Ninguém viu o Jannah. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou por Jannah. Aqui viu o Jannah, mas aqui é ver na totalidade do Jannah. Imaginemos o último que entrar no Jannah, se já entendemos que o dunya não tem nenhum valor perante Allah subhanahu wa ta'ala, equivalente sequer a este animal. No outro hadith diz asa do mosquito. Então o último a entrar no Jannah, last one a entrar no Jannah, ele vai ter 10 vezes esse dunya. E quando Allah disser para ele: olha, isso é para ti, ele vai dizer: oh Allah, não goze comigo, isso tudo para mim. Oh Allah, você está a gozar comigo? Allah vai dizer: você vai ter 10 vezes mais isso. Não gostaria que tivesse isso, não tivesse aquilo, não gostaria. Ele vai dizer: chega, oh Allah, chega. O Jannah não se descreve. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam: ma la aynun ra'at, hadith qudsi, wa la udhunun sami'at. Nós vamos explicar aqui o Jannah. Mathalul jannati allati u'ida al-muttaqun fiha anhar min ma'in ghayri asin wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anhar min khamrin ladhatin lisharibin wa anhar min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat. Allah está a descrever aqui o Jannah: wa hurun 'ain, as damas. Allah fala, desculpa, se não gosta de ouvir, quando for eu a falar, você tem que ouvir.
As damas, quando não vimos damas, irmãos, temos que ficar satisfeitos. Esse tempo que vivemos, quando alguém ouve de uma mulher e não fica satisfeito, nós começamos a ter outro tipo de pensamento. Ajudem-nos a não ter esse pensamento. Allah fala de hur, não é aquilo que nós ficamos perdidos na rua, olhar, não é? O desenho, ainda diz, Sheikh, Hadith diz que você pode olhar uma vez. Quem disse Hadith diz que você pode olhar uma vez? Hadith não diz para você olhar uma vez. Hadith diz que se você olhou acidentalmente, você está perdoado. Então, como uma vez pode, você até usa binóculo. Uns tiram o óculo, limpam. Não é verdade o que estou a ver. Fazer um raio-x completo. Mas é natural. O dunya, prezados irmãos, o dunya é assim. É normal. Quem colocou isso em nós? É Allah. Zuyina linnas hubbu shahawat. Allah adornou as pessoas com este amor, essa paixão, esse desejo. Primeiro, que o versículo do Corão diz, Mina Nisa, o amor que nós temos pelas nossas mulheres. Nossas mulheres é natureza. Quem não gosta? E eu tinha um professor, lembro perfeitamente, quando nós passássemos em capítulos de Jannah, sempre começa por isso. Então haviam aqueles que ficavam na linha de frente, nós ficávamos lá atrás, éramos pouco indisciplinados às vezes, estávamos lá, mas tinham aqueles lá de frente, de turbante, sentado que nem se abanava, mais concentrados. Mesmo nesses momentos eles estavam completamente sérios, enquanto outros lá atrás estavam se mexer, como uns aqui fizeram quando falamos. Então o nosso professor dizia para vocês, o que se passa? Vocês não gostam de ouvir essas coisas? Mostra que vocês são homens. Portanto, é natureza. É natureza. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Isso jamais passou na mente do homem como Jannat é. Não é possível você entender uma fruta que você a cada mordida que der tem um sabor e um gosto diferente do anterior. Imaginar uma dama que a pulseira, se espreitasse, fosse exposta ao dunya, apagaria o sol, só pulseira. Que a saliva dela, se cuspisse para o oceano ficaria água doce. Que tal é? Essa dama à tua frente. Vamos fazer o duplo, salat de uma. Mas o hadith entra entre mais pormenores. Num dia que nós não estivemos com salat à nossa frente, podemos até falar um pouco mais. Mas o hadith entra nesses pormenores. Então o profeta Salam está dizendo, será trazido este indivíduo. E ele vai jurar, o Allah, eu nunca sofri no dunya. E ele vai usufruir desta dádiva. E por que Allah não nos dá? Então, vamos terminar aqui. Por que Allah não nos dá aqui no dunya também? Usufruímos. Primeiro, Allah dá. De acordo com a tua ação, tua obediência, Allah subhanahu wa ta'ala dá. Mas Allah próprio fez uma promessa. Se eu desse aos descrentes no dunya, não existiria muslim submisso às ordens de Allah. Não existiria. Quran, Surat Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando os descrentes de Meca condenaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, por que este indivíduo? Por que ele que é Nabi? Por que tal fulano? Por que não outra pessoa? Ok? O Sunnah, a desobediência, os rebeldes, em todas as épocas, tiveram as mesmas características. Não vão para o assunto, vão para individualidades. Desde o passado. Surah Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando o profeta Muhammad foi enviado como mensageiro, eles disseram, لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Por que este Corão não foi enviado para outro, uma pessoa mais poderosa dentre essas duas cidades? Meca e Taif, tem pessoas mais poderosas, tem mais dinheiro, tem mais fama, são aquilo tudo que nós hoje falamos. Essa pessoa, por que ela? Por que Muhammad? Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Esta misericórdia de Allah, são eles que estão a distribuir? Quem que dá? Quem que tira? É Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Nós fizemos a distribuição deles na vida do dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Para uns nós elevamos sobre os outros.
لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, para existir uma submissão entre eles. E este elevar e este rebaixar, Allah diz: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. É normal. São dias que nós alternamos entre as pessoas. Um dia, é um círculo. O círculo gira. Ela diz: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا. Aqui, respondendo a pergunta, por que Allah não nos dá então? Allah salvaguardou a nós. Allah gosta de nós. Por isso que Allah não deu. Não deu os cáfiros como pagamento do que eles fazem aqui no dunya na totalidade. Allah diz, para terminar: se não fosse pelo receio de que as pessoas todas iriam optar por um caminho na descrença, ummatan wahida fil kufr, لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. Allah diz: nós iríamos dar casas, leitos, escada, teto, tudo de casa do descrente nós daríamos de prata e de ouro, não é? Até as escadas que eles ascendem. Faríamos tudo isso. وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Isso tudo seria usufruto da vida mundana. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. E o ákhira é para os tementes. Não quer dizer que os tementes não podem usufruir o dunya. Os tementes também usufruem no dunya. Aliás, este dunya, Allah diz que é para os tementes. Os crentes, Allah diz no versículo do Corão: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Ó filhos de Adam, optai pelo adorno quando forem para o masjid. Tunem-se, vistam da melhor forma quando forem ao masjid. E ainda diz logo a seguir neste versículo: Man harrama zinat Allah. Quem fez o adorno de Allah haram? Allati akhraja li ibadihi wat tayyibat min ar-rizq. Aquilo que Allah proporcionou aos seus servos, não é? Da provisão, do sustento. Allah diz: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. Este usufruto todo é para os crentes na vida terrena. خالصة يوم القيامة. Em particular no dia de Qiyamah terão maior usufruto. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é belo e gosta da beleza, mas tudo isso, os comentadores de forma unânime dizem, Allah dá também para testar como cada um irá comportar-se nesta situação, quando Allah subhanahu wa ta'ala testa, independentemente da situação que ele estiver a enfrentar. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça-nos entender o nosso propósito da estada da nossa face da terra. Tudo que nós tivemos a vivenciar não pode nos afastar daquilo que é nosso objetivo. Todos temos objetivos. Deixe aquilo que não é importante de lado, foque nos teus objetivos, e todos nós temos o objetivo. O nosso objetivo é Akhira. Independentemente da forma que você estiver a fazer, agir, cada um sabe quem são os seus dependentes, cada um sabe quem lhe vem bater a porta, tem necessidade. Você sabe que isso te fez mal neste momento, naquele momento, mas alguém te pediu e por Allah você ajuda. Você tem um objetivo que é alcançar Allah subhanahu wa ta'ala. Nos foquemos no nosso objetivo. O nosso objetivo é alcançar a casa do além, e o resto que fica a falar, o resto que fica a fazer aquilo que achar que deve fazer. Mas como um crente, o crente tem um foco, e o nosso foco é o Akhira, e o dunya não pode fazer com que o nosso objetivo principal seja esquecido. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.